Sejam bem-vindos a mais um CV na Prática Podcast. Hoje vamos falar como educar o mercado imobiliário sobre novas tecnologias de impulsionamento na gestão imobiliária. Mas como sempre, nosso propósito é transformar o mercado imobiliário, trazer pessoas ou de referência, ou de incorporadora, ou de tecnologia para batermos um papo na prática como ele transforma o mercado imobiliário. E o nosso convidado hoje é um cara, né, que já está mais de 20 anos como empreendedor e investidor no ramo de tecnologia aplicada para o mercado imobiliário. Iniciou sua carreira como corretor em 2011 e após 2 anos se tornou gerente de vendas. Atualmente é sócio e diretor, ele vai contar um pouquinho mais dessa história, da Vivalista, embaixador do Housi e cofundador do Prop Talks, que hoje é um podcast, ele vai falar mais um pouco, um podcast bem bacana, junto com o Gustavo Sanoto. Então, quem você está nos assistindo agora já gravou aqui no podcast TV na Prática com o Gustavo. Vou pedir ao nosso time para botar o link aí do podcast, foi bem show de bola. E ele esteve com os top 50 aí da lista dos 100 pessoas mais influentes no mercado imobiliário, consolidando-se como os grandes nomes do setor. Falando do Prop Talks, né? Bom, melhor é o próprio Jota, né? Jota, posso chamar Jota Batista? Jota mesmo? Jota, cara, Oi. obrigado por estar aqui conversando aqui, trazendo um pouco da sua experiência para o nosso podcast CV na Prática. Conte um pouquinho da sua história e conte um pouquinho aí do Prop Talks. Pô, eu agradeço muito pelo convite. Eu sou como eu falei, já fui um usuário, né, do CV como corretor, então conheço a plataforma, acho muito bacana. Já falei bastante de vocês também em algumas conversas e é uma honra. O Zanotto já passou por aqui, né, já conversou, ouvi a conversa que vocês tiveram com ele e outras conversas que vocês tiveram também. É sempre muito legal ver o nosso mercado evoluindo educacionalmente, né, com informação, com conteúdo, com coisa bacana para as pessoas. Então, é um prazer. Obrigado pelo convite. Eu tô, como se falou, eu tô desde os meus 18 anos no mercado. São mais de 12 anos no mercado, tá, que eu tô. Então, eu entrei com 18 como corretor, fiz toda aquela jornada lá de corretor, gerente, diretor de imobiliária. Aí abri uma imobiliária para mim também. Tive a experiência de ser dono de imobiliária, aí fiz todas as cadeiras do mercado ali, né, participando um pouco de um projeto de incorporação, de venda, tudo que deu para fazer no mercado, até chegar em 2016, 17, quando a gente, como imobiliária, já estava com um pouco de dificuldade, porque eu vendia muito imóvel popular, e aí, né, tinha dado impeachment, estava com problema de financiamento. Eu comecei a olhar para outros mercados, né? E a tecnologia me chamou muita atenção. E aí, naquele momento, o Quinto Andar estava bastante evidente e eu quis construir também uma startup. Então, desde 17, mais ou menos, 2017, eu olho para o mercado imobiliário sob uma ótica de tecnologia. Aí já fundei startup que deu errado, que captou dinheiro, fundei startup que deu certo, já fundei startup que fez M&A, que fez fusão, né? Como você falou, a Vivalista é fruto de uma fusão que eu fiz de uma empresa que eu tinha de tecnologia com a Vivalista, e hoje eu sou acionista lá, não sou mais executivo, mas sou acionista. E desde 2021 estou nessa missão junto com o Gustavo Zanotto de atualizar o mercado imobiliário. Se for para resumir o Prop Talks, é basicamente isso que o Prop Talks faz. A gente atualiza o mercado imobiliário, nós temos essa missão pessoal e como negócio, né? Eu brinco que eu tenho mais uma, que é o Prop Talks tem a missão de atualizar o mercado, e eu tenho a missão de atualizar o mercado imobiliário e de tornar ele mais atraente, mais sexy para quem é de fora do mercado. Sempre foi isso que eu quis fazer, porque quando eu era corretor de imóveis eu tinha vergonha de falar que eu era corretor de imóveis. E hoje eu quero que as pessoas elas vejam, né, a profissão, não só de corretor, mas o mercado imobiliário como um todo, como algo interessante, como algo legal de conhecer mais, de estar perto, né, de entrar. Então, é isso que a gente vem fazendo, é atualizando o mercado imobiliário sobre as tendências, tecnologias, inovações, isso que a gente tem feito. O podcast é uma ponta disso, é a maneira como a gente, é o canal, né, mas por trás a gente tem outras iniciativas também, sempre visando essa atualização dos atores do mercado. Bom, Jota, você falou uma coisa aí antes de entrar em bate-papo aí sobre mais educação, mercado imobiliário, sobre propósito e sobre orgulho, né? Então, assim, eu acredito que tá mudando muito, tá, Jota? Você falou 12, 13, eu disse, cara, eu tô ficando velho. Eu abri há 23 anos meu primeiro negócio, que é o Fonoweb, empresa de tecnologia. Há 13 anos a gente desenvolveu o CV com a dor do mercado ali, imobiliário Que sergipano, demais. e hoje o CV, graças a Deus, estamos em todos os estados, chegando a 1.000 clientes aí. Mas independente disso, cara, é o orgulho de pertencer a uma puta indústria, que é a indústria da construção civil.
né? Esse orgulho de dizer tudo que passa pela indústria da construção civil mexe, impacta toda a população brasileira, de todo mundo. Por quê? Ou é uma ponte, ou é uma estrada, ou é uma escola, ou é um hospital, ou é o Uhum, mercado imobiliário efetivo, que é a incorporação ali vender. Então eu estou sentindo que está melhorando muito. Eu fiz até uma gravação. Você deve conhecer muito o Diogo do IBREP. Agora tem um uhum, podcast, que quiser, meu time também bota aqui. E Diogo tem, pô, tem um bom exemplo, que é lá o IBREP, e a gente falou um pouco isso. E o IBREP veio com esse conceito de trazer educação e trazer esse orgulho, esse pertencimento de dizer: o corretor não é mais uma profissão, não. O corretor é a profissão, né? O corretor tem orgulho de dizer. Então, acho que a gente tem esse peso fundamental. E falando sobre atualizar sobre o mercado imobiliário, eu acho que é um pouquinho o nosso papel. Eu não sou com esse objetivo de vocês de comunicação, mas fizemos nosso podcast, cara, 84 episódios todas as terças-feiras, que a gente quer trazer um maravilha. pouquinho a mensagem daí para a gente, para o mercado. Eu acho que trazer essa mensagem de otimismo, tecnologia e transformação, né? Então, você falou uma coisa bem legal, eu acho que é uma mensagem extremamente positiva. Cara, falar de atualizar o mercado. Então, antes de atualizar, me conte um pouquinho aí da sua experiência como corretor. Vamos um pouquinho da sua experiência dessas startups, né? Aí tentando trazer a tecnologia nisso tudo, né? Para Uhum. depois a gente ir mais para essas novidades, essas atualizações do mercado e trazer temas aí que a gente vai aprofundando já já. Boa, vamos lá. Quando eu entrei no mercado, né, e eu falo que eu sou um exemplo do que eu acho que está mudando agora no mercado, de que eu acho que ainda vai acontecer naturalmente, mas que eu quero que aconteça menos. Eu entrei no mercado imobiliário por causa de dinheiro, né? Não foi porque que eu queria entrar nesse mercado ou porque eu tinha uma visão de ser, né, um corretor de imóveis, fazer carreira. Eu entrei porque eu brinco, né, até nas palestras que eu falo, eu tenho um slide que é para mostrar minha biografia, que eu falo que ela é muito longa, porque até os 17 anos eu joguei futebol. Aí fiquei um ano estudando para ver o que eu ia fazer, ia fazendo um monte de bico, e aí nos 18 eu entrei no mercado. Aí tem esses três times aí da minha vida. E quando eu entrei no mercado imobiliário, que era essa, né, precisava ganhar dinheiro, foi um anúncio de jornal que eu vi, e nesse anúncio lá dizia que, pô, ganhe de 3 a 7 mil reais sendo vendedor sem experiência. Eu falei, pô, é isso que eu preciso, eu não tenho experiência, não tinha faculdade. Então fui pelo dinheiro mesmo. E eu era aquele estigma do cara que não que não tinha dado certo em nada, porque eu não tinha feito muita coisa na vida, mas que eu não tinha muita projeção, né? E acabei entrando no mercado imobiliário. E eu acho que hoje isso está mudando, tem muita gente que está entrando porque quer, porque vislumbra nesse mercado uma possibilidade de carreira, que isso também, quando eu entrei, não existia, a visão de carreira, de que eu vou ficar nesse mercado por muitos anos, ou trilhar, né, boas coisas, sempre foi uma questão meio transitória. Apesar de que também, eu sempre brinco, né? A pessoa que entra no mercado imobiliário nunca mais sai. Pode tentar fazer várias outras coisas, no final do dia vai voltar para o É mercado verdade. imobiliário. Mesmo que a gente não tenha visão de carreira, mas sempre vai ficar nesse mercado, a partir do momento que tu experimentou ele um pouquinho. E aí, quando eu entrei nesse mercado, então, foi, né, muito jovem, eu dei sorte de entrar no lançamento imobiliário, que ele é um, um mercado dentro do mercado imobiliário, né? São vários mercados dentro do mercado imobiliário. Esse mercado de lançamentos imobiliários, ele permite que pessoas que não têm muita experiência consigam performar, né? Porque eu não conhecia nada de mercado, não conhecia nada de zoneamento, região, tipo, documentação, não conhecia nada. Então, o lançamento imobiliário me permitiu, apesar, depois de sofrer muito, de ficar meses sem vender e tá muito mal financeiramente, eu consegui fazer negócio. E aí, né, tive uma boa posição. Então, desde o início, eu sempre olhava para o mercado, eu sempre fui curioso pra caramba, né? Aquele cara chato, assim, que quer saber como funciona, que quer pensar em fazer coisa diferente, inventar moda. Então, desde o início, eu tentava fazer um pouco diferente ali a maneira como eu captava os clientes e tal. E quando eu abri a minha imobiliária, que foi 2013 para 14, eu já tinha um pouco dessa ideia de inovação, sem saber o que era. E aí eu acho que um primeiro ponto, assim, que as pessoas me perguntam muito e às vezes me contratam para ajudar a inovar na empresa, que a ideia de inovação seja só tecnologia. Mas inovação é qualquer coisa que você faz diferente do que fazia, né? Inovar é questionar o que já existe. Basicamente, se eu for definir a inovação em uma frase, para mim é isso: é questionar o que já existe, Ou questionar o que fazer já as foi mesmas feito. coisas de forma mais simples, né? Exatamente. Porque às vezes a gente
tem essa visão de que inovar é usar ultra tecnologia, mas tecnologia é um meio para inovar, talvez um meio interessante, né? Agora, com o advento de várias tecnologias, é um meio bacana para inovar, mas você pode inovar de várias coisas. E aí, nessa época, eu abri a imobiliária, que eu experimentei esse gostinho do que é fazer diferente. Foi porque eu era muito novo, tinha 21 anos, e eu abri a imobiliária numa cidade ali do lado de Porto Alegre, onde eu morava, onde eu cresci, que é Guaíba. E eu era o único cidadão na cidade que não fosse advogado que usava terno, né? Porque lá na capital eu usava terno, então eu era o único cara que usava terno. Obriguei meu sócio a usar terno também, que a gente abriu juntos. E a gente não queria abrir uma imobiliária igual às outras, de ter uma imobiliária térrea, assim, né? Com aquela fachada de loja imobiliária e tal. Então nós éramos os mais jovens donos de imobiliário da cidade, todo mundo achava que era do nosso pai, inclusive, né? Porque não era impensável um cara jovem querer trabalhar no mercado imobiliário. A gente usava terno e aí eu abri ainda a imobiliária no prédio mais alto da cidade, que tinha vista para o rio, no último andar, que foi uma inovação na época. Os clientes tinham que É isso subir aí. no último andar para ser atendidos pela gente. E outra coisa que a gente inovou é que a gente ultra nichou. É uma cidade pequena, de 100 mil habitantes, e eu ainda ultra nichei para vender só imóvel novo, Minha Casa Minha Vida. Cara, isso foi muito legal, né? E aí foi esse primeiro estalo pra mim que, cara, dá pra fazer diferente. E aí eu gostei de fazer diferente, sabe? Gostei de fazer essa parada diferente do que E é todo mundo engraçado ser fazia. ultra nichou um mercado de Minha Casa Minha Vida, né? Que você podia dizer, não, eu É, botei no último andar porque é um público triple A, nada a ver. Você apenas é, é, gerou uma experiência diferencial para um cara que é uma compra popular, compra social. exatamente. E isso foi o ponto mais legal, assim, da experiência que a gente fez na Capital Imob, que era o nome da imobiliária. Ela não existe mais, a gente fechou ela quando a gente fundou a primeira startup. É, que a gente criou um escritório. Eu criei um escritório do jeito que eu queria ter um escritório. Então, um escritório todo preto, com, né, qualidade, era bonito, tinha uma vista pro rio espetacular. Tinha um cafezinho, tinha um whisky, era um escritório do jeito que eu queria sempre ter um escritório parecido com o escritório de investimento, né? Porque na imobiliária, quando eu entrei, a gente trabalhava muito com investimento imobiliário. Eu queria ter um escritório de investimento, mas era nichado para Minha Casa Minha Vida. E aí o legal é que as pessoas elas tinham uma experiência lá que nunca tiveram em nenhuma outra imobiliária, né? O cara pensar, pô, os caras me servindo um café, a gente brincava que o café tinha que ser um café bom, né? Então, um café diferente do café de loja. Aí o cara olhava aquela vista e até às vezes a pessoa que morava na cidade nunca tinha visto aquela vista daquele jeito, porque era o prédio mais alto, né? Era a única sala que tinha naquele prédio mais alto, a gente tinha um andar inteiro. E então foi meio que, assim, não foi por querer muita dessas coisas, mas foi por uma necessidade de fazer diferente. E aí, quando a gente fez diferente, achou muito legal, aí eu fiquei sempre com isso na cabeça. Tudo que eu for fazer, de alguma forma, tem que ser diferente do normal, assim, sabe? Então, eu experimentei lá nessa época o inovar dentro do mercado imobiliário, né? O fazer diferente dentro do mercado imobiliário. E, de alguma forma, foi o que eu falei, né? Que essa missão que a gente tem de atualizar o mercado e minha, de tornar ele mais atraente, mais sexy, naquela época a gente conseguiu fazer isso. As pessoas queriam lá tomar um cafezinho com a gente, queriam ser atendidos pela imobiliária, porque era um monte de jovem descolado, que, né, no andar mais alto. Isso foi legal. Aí a imobiliária, pô, deu bastante certo, e depois eu comecei nessa linha de virar um startupeiro, né? De 2016, 17 até a gente lançar em 2018, eu mergulhei no mundo das startups, que era um mundo completamente diferente também, né? Depois você vende imóvel e aí você começa a fazer pitch depois de 5 minutos em todo o evento de startup. Então muda muito a visão também. Eu aprendi que eu precisava fazer dinheiro para pagar as contas e de uma hora para outra eu aprendi que eu precisava fazer um slide bonito para levantar dinheiro sem precisar dar lucro no final da conta, né? Então foi uma quebra interessante, assim, e fiquei uns 2 anos aprendendo isso até conseguir lançar mesmo a startup, e aí foi uma experiência bacana, enfim, né? Mas essa experiência inicial dentro do mercado imobiliário como corretor, dono de imobiliária, foi marcante, assim, por essas pequenas ideias, assim, que não, né, às vezes a gente pensa numa coisa muito escalável para ser inovadora, mas não precisa, às vezes uma coisa pequena É. já é legal já, né? É isso aí, é uma soma de ideias e inovações diárias, né? A inovação é feita todo dia, toda hora, em qualquer lugar, é importante simplificar. Bom, Jota, pegando um pouco essa experiência aí, agora indo para a prática, já que o seu objetivo é atualizar o mercado. Então, imagine, aqui nosso público, a maioria são incorporadores, lógico, pode ter corretores imobiliários, pessoas que gostam do mercado imobiliário, mas atualize, como é que está o mercado imobiliário em 2024?
Boa, vamos lá. Essa pergunta é legal que eu recebo muito ela, de quais são, né, as tendências do nosso mercado aí, né, o que está acontecendo. Eu gosto sempre de começar por uma via que é meio incomum, que as pessoas esperam da resposta. Eu sempre imagino que é uma alta tecnologia que eu vou falar, uma inteligência artificial, mas eu acho que o principal, principal tendência aí do nosso mercado e atualização é a gente voltar a fazer o básico bem feito. E eu gosto de falar que é o básico impecavelmente bem feito, não é só bem feito. Porque a gente está então, nos últimos anos, quando a gente começou a digitalizar as operações, o ser humano foi ficando mais artificial, e agora que a gente tem essas inteligências artificiais, a gente vai voltar a ser mais humano cada vez mais. E não pode perder isso. Então, a atualização que eu vejo é buscar cada vez mais resolver as dores das pessoas, entendendo que os comportamentos humanos são moldados, né, claro, pela tecnologia, mas é entender que dor eu estou resolvendo, né, e como eu consigo expandir essa experiência cada vez mais do meu cliente. Então, quando eu falo muito com o incorporador, a gente dá algumas consultorias para incorporadores, é entender o que esse empreendimento vai entregar, né, para quem vai morar lá ou para quem vai investir, e como a gente pode expandir essa experiência. Não é à toa, aí vou falar já de uma atualização de uma tendência, que as grandes marcas elas estão cada vez mais olhando para o mercado imobiliário, não só para assinar projetos, a gente tem vários cases de assinatura de projetos de grandes marcas, mas é porque elas entenderam que o mercado imobiliário é uma das maiores, uma das melhores extensões de experiência que elas podem ter. Coisa que a gente, como mercado imobiliário, nunca dava bola. É difícil a gente ter um branding forte do mercado imobiliário, né? Principalmente os incorporadores. Normalmente o incorporador constrói, depois vai embora, vai para o próximo, e a marca dele não fica tão forte. E uma das principais construções que a gente vê para os próximos anos de tendência né, de apontamento de movimento é essa construção de marca importante que deve ser feita dos incorporadores, porque... É o exemplo do... Desculpa. Não, porque outras marcas, é o exemplo né? aí da... outras marcas estão fazendo isso, da né? Lamborghini. Não, então esse é o exemplo que a Lamborghini está assinando, né? A Ferrari está assinando, os designs da Ferrari estão assinando os produtos de empreendimento. É esse exemplo que você está dando. Porque o que acontece, né? Hoje em dia, e aí o pessoal já entendeu um pouco do que está rolando no mundo, e a mídia tradicional, né, aquela mídia normal que a gente fazia pro outdoor e tudo mais, ela não morreu, tá? Se achava que ela morreu, ela não morreu. Ela continua sendo uma grande extensão de mídia. Tá? A mídia de TV, por mais que tenha diminuído, ainda continua. Agora a gente tem um outro tipo de mídia, que é a mídia digital, né? Só que o volume de informações que as pessoas recebem por dia, ela já é muito maior do que a capacidade que elas podem processar. Muito maior. E aí a gente tem uma grande disputa pela atenção das pessoas. Né? Eu estou falando de marketing, mas muito mais uma relação comportamental. Então as pessoas a gente tem uma dificuldade de ter a atenção das pessoas plenas. Por isso que, né, se faz cada vez mais anúncio, mais tráfego, né, e tudo mais. Mas o retorno desses anúncios estão cada vez menores por conta dessa enxurrada de informações que a gente tem. E aí, o que as empresas estão pensando, né, e eu gosto muito, como eu falei, eu gosto de estudar outros mercados. Muito mais do que eu estudo, além do mercado imobiliário, são mercados de fora. O mercado da moda, por exemplo, eu gosto muito de olhar, essas empresas, né, porque a moda dita muito do que vai acontecer, né, principalmente no mercado de luxo, mas sempre desce também para outras camadas. Essas empresas começaram a olhar assim, putz, eu não posso mais gastar, além de gastar muito dinheiro tentando a atenção das pessoas digitalmente ou fisicamente, eu preciso expandir cada vez mais a minha experiência. Então elas foram olhar coisas que podem aumentar essa camada de experiência. Então as empresas estão criando cafés, as marcas de luxo criam cafés, criam um restaurante, criam várias coisas. E elas descobriram o mercado imobiliário. O mercado imobiliário imagina você poder estar na cabeça das pessoas quando elas dormem e quando elas acordam. A melhor forma, é um dos melhores outdoors de mídia quando eu olho, né, quando eu estou no endereço que as pessoas moram, que elas vivem. E aí essas marcas, não só essas de luxo, tá, que a gente citou, Lamborghini, Ferrari, Porsche, né, de carros, mas várias marcas estão rondando e permeando o mercado imobiliário. E isso é uma grande oportunidade para o incorporador de entender que talvez o momento atual não é mais dele entrar e sair do projeto, é dele entrar e construir uma comunidade ao longo, né, da cauda longa desse cliente. E aí é fazer questionamentos, como é que de repente, quais são as dores que ele resolve agora, que é a moradia, por exemplo, ou o investimento, mas quais são as dores que ele causa a partir disso.
e como resolvê-las. Tá? Por exemplo, né, pô, eu entrego um apartamento. A dor que eu causo agora é a mobília, é a reforma, enfim, são várias coisas que envolvem. E aí, como eu poderia participar disso e estar presente nisso de alguma forma? Isso sempre se discutiu, mas não era com esse viés agora de pensar a experiência que eu preciso dar. Então, essa, né, trazendo uma primeira atualização sem ser tão tecnológica, mais comportamental, é um ponto que a gente tem visto muito Bem acontecer e legal. que é um alerta legal para o mercado, assim. Bem legal. Você me lembrou de uma coisa, logo no início lá, que a gente fazia alguns trabalhos do CB há 12, 15 anos atrás, eu levava como referência uma pesquisa ali do próprio Google que diz o seguinte: 90% das pessoas que compram imóvel não estão preocupadas com a marca, estão mais preocupados com a geolocalização e a tipologia. Uhum, Né, cara, eu quero comprar na região tal e quero 2 quartos. E isso tudo aí, eu tava lembrando aqui que você falou do brand, né? No final, cara, as marcas das próprias construtoras, sim, você tem construtoras de relevância em vários estados, construtoras que têm peso, importância. Mas a preocupação do brand não existiu muito, não existe de fato. Existe construir e entregar, e é, aquele empreendimento é chamado Mandarim, é empreendimento chamado Vitória Regia. E agora outras marcas de outros segmentos estão vendo que isso pode perpetuar aquela marca e estão assinando. Porque elas não estão preocupadas, elas não querem entrar no mercado imobiliário para ganhar dinheiro a título de business. Ela quer ganhar um royalties e pegar quem uhum, entende, porque o mercado imobiliário também tem que entender. Né? É um mercado que não é qualquer, não é uma Ferrari, não chegaria, eu vou construir prédio agora. Ela não faz isso. Né? Ela assina, que é bom para quem está incorporando e uhum. bom que tem que está assinando. Então, é uma tendência de fato que a gente vê e vê maciçamente, né? É. E não só assinando, né? Até o formato também, né? Porque eu acho que a gente tem que inovar também no formato, eu diria, de imagem, no formato de não ser aqueles prédios caixinhas, né? Uhum, Então, não ser aqueles prédios que, cara, ser prédios que realmente chamem atenção, porque é um ponto turístico. Você pega um exemplo da própria FG, Balneário Camboriú, você pega regiões que uhum. estão sendo transformadas pelas incorporadoras e estão mexendo no turismo da parte de construção civil do mercado imobiliário. Bem, bem legal Perfeito. isso aí a gente trazer. Mas levando para ferramentas, porque sempre fala tecnologia, como você falou, tecnologia pode ser tudo, Uhum, pode ser de fato uma arquitetura diferenciada, vai ser uma tecnologia, usar mais uhum, planta, usar mais tudo. São tendências disso. Mas olhando agora para o nosso dia a dia mais prático, ferramentas, né? Ferramentas ou softwares uhum. que ajudariam e quais são as tendências para se atualizar aí o mercado imobiliário que você visualiza para 2024? Boa, vamos lá. Primeiro de tudo, né, e acho que é o mais evidente e eu gosto de fazer alertas sobre isso, inteligência artificial, tá? Isso não é uma ferramenta, tá? E é engraçado falar isso, porque para mim inteligência artificial não é uma ferramenta, ela é uma mudança de era de uma inteligência. Agora a gente vai ter uma inteligência vivendo, digamos assim, né, entre aspas, conosco, que vai ser usada como ferramenta, mas ela não é necessariamente uma ferramenta específica, porque ela pode fazer mais coisas. Então, eu acho que a inteligência artificial, todo mundo que está nos ouvindo, precisa estar muito atento, diferente de outras tecnologias que surgiram e que a gente pensava, não, depois eu dou uma olhada, quando começar a pegar eu dou uma olhada. Essa daí, a hora que ela começar a pegar, você já está muito atrás dela. Tá? Então, inteligência artificial, para mim hoje, se eu puder, eu brinco que eu estou virando tipo o Pedro Bial, assim, né, que falava, se eu puder dar só uma dica, use filtro solar. Eu digo, se eu puder dar só uma dica, use o chat GPT, aprenda a lógica ali, né, a criar uma relação de conversa com esse tipo de ferramenta, porque isso vai ser muito útil, não só aí para criar conteúdo, para criar, né, textos, enfim, que se souber fazer bem isso já é um bom caminho, mas para ser embarcada em todos os nossos negócios, né? Então todas as ferramentas que a gente usa, se não tem, vão ter inteligência artificial, ser natural, e a gente no nosso dia a dia vai usar cada vez mais. Só que para isso, daí vem o segundo ponto. Para a gente conseguir fazer bem isso, como empresa, como empresário, primeiro, estar atento, estar aberto e entender que precisa saber, precisa conhecer isso, precisa estar dentro desse jogo. E segundo, nenhuma inteligência artificial ou ferramenta é útil se ela não tiver dados. Aí o que eu falo sempre para os parceiros aí, incorporadores, imobiliárias, cara, se tu não tem uma boa estruturação de dados,
um bom sistema que tu usa, né, um CRM, uma boa base de informação do teu negócio, independente se ele for pequeno, você não vai conseguir plugar a inteligência artificial no seu negócio. E no primeiro ponto eu falei que ela vai ser usada em todos os negócios. Então, se você já está atrás e nem conseguir plugar ela, está muito atrás do game. E assim, não é porque tá fazendo um alarde, porque nem pegou ainda. Como eu falei, a evolução é muito, muito rápida. E a gente nem sabe o que vai estar acontecendo daqui a 3 anos em relação à inteligência artificial. Então, ferramenta, tecnologia, primeiro, tenha uma boa estruturação de dados do seu negócio, então use um sistema para te ajudar com isso. Segundo, buscar sistemas que já estão olhando para a inteligência artificial para plugarem ela dentro dos sistemas. E terceiro, estudar e estar atento a esse negócio. A gente tem falado muito, eu particularmente sou um entusiasta da inteligência artificial, eu brigo por obrigação, não porque eu gosto, porque eu acho que ela é a melhor coisa do mundo, porque eu tenho até um pouco de medo mesmo do que está acontecendo, mas porque tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar às evoluções. Então eu tenho estudado muito, escrevi um livro, inclusive, sobre inteligência artificial no mercado imobiliário. É um livro que está à venda digitalmente, que é Inteligência Artificial no Mercado Imobiliário. Inclusive, esse livro é um livro que a gente quis escrever para dar um alerta, assim, para mostrar, né, a introdução e conceito. Então esse para mim é o principal ponto ferramental para os próximos anos. Aí a gente vai ter outras coisas acontecendo paralelo a isso, que vão dar um grande impacto no nosso mercado. Por exemplo, agora o Brasil, né, vai adotar uma moeda digital, que é o Drex. Essa moeda digital não é só uma transação digital, porque transação digital a gente já faz com o Pix. Já faz. A moeda digital, basicamente, para entender o impacto que ela vai dar, ela vai mexer com a confiança das pessoas em transações maiores do que a transação de Pix lá, né? Ela vai mexer com um negócio chamado Delivery and Payment, que se fala, né? Que é a entrega e pagamento. Que basicamente você vai comprar um carro e aí você fica naquele dilema, né? Eu pago primeiro ou eu transfiro primeiro? O que eu faço, né? Aí normalmente vai as duas pessoas ali no cartório, no tabelionato, e basicamente fazem juntos isso, né? Para dar essa confiança. O Drex, a estrutura digital por trás do Drex vai permitir que isso seja feito de maneira confiável. Você deposita o dinheiro e quando o dinheiro for creditado, automaticamente a transferência vai ser feita. Olha o impacto que isso dá se a gente mudar de carro para imóvel, né? Mas aí isso é o blockchain? Sim, isso é o blockchain sendo praticado, né? O Brasil, inclusive, está construindo o Drex em cima do blockchain. É a morte dos cartórios? De jeito nenhum, é o cartório se adaptando. É o cartório usando isso como ferramenta. Então isso também vai gerar um impacto absurdo no nosso mercado. Outra questão tecnológica que gera um impacto absurdo. E se eu puder puxar um terceiro ponto tecnológico aí, que ele já está acontecendo, já acontece há muito tempo já, e o mercado imobiliário agora que está percebendo, que é a ascensão dos criadores de conteúdo dentro do mundo, né, do planeta. Estima-se, por exemplo, eu olhei hoje esse número e aí eu estou com ele fresco na cabeça, que atualmente o mercado de criadores de conteúdo é 250 bilhões de dólares anual. Em até 2027, que daqui a 3 anos, pouco tempo, ele vai chegar em quase 500 bilhões. O que eu estou dizendo com isso? O mercado imobiliário vai ter vários influencers? Até sim, mas é entender que esse criador de conteúdo imobiliário, corretor, ou qualquer pessoa, né? A gente aqui, no caso, estamos sendo os criadores de conteúdo. Todo mundo é um criador de conteúdo, isso aí. Todo mundo entender que o papel das pessoas não é só gerar venda, tá? O papel dessas pessoas é distribuir informação, é ser um canal de venda. Então, quando o incorporador entende que trazer para o lado dele corretores que são que são bons produtores de conteúdo, não é só para esperar que este corretor faça a venda, mas é entender que este corretor é um canal de venda dele agora. Muda a relação que a gente tem. É muito mais uma estratégia de marketing do que somente uma estratégia comercial. E isso está só no comecinho, assim, tá só no comecinho, né? Eu já inclusive dei consultoria para incorporadores que já fizeram um teste nisso e foi muito legal, mas sem essa expectativa que o criador de conteúdo gerasse venda, mas que ele gerasse um canal, que ele fosse um canal, e aí depois disso naturalmente gerariam mais vendas. Acho que esse é um pilar legal também, que o mercado está começando a experimentar isso e que esse ano vai ser bacana. E lembrando, acho que você falou 3 pontos aí importantes, assim. Falar do IA. IA, no final do dia, é uma revolução industrial 4.0, uma nova revolução.
né? Do jeito que teve a 1.0, a 2.0, a 3.0, que foi a tecnologia, a informatização, ali um pouco do dígito, a IA é a quarta revolução, né? Perfeito. Porque no mercado imobiliário tinha muito aquele modismo ou aquele tema, né, do dia a dia, que era, sei, ano passado, ano retrasado, era blockchain, metaverso. A gente tinha uma certa. Será se isso vai pegar? O IA não é o mercado imobiliário, é o mundo. Já pegou. Então, eu recomendo que você falou, a gente tem vários podcasts falando sobre isso. Eu sugiro aqui, quem Boa. quiser assistir nossos podcasts, falando da prática, a utilização de IA. E veja, o IA, nessa revolução 4.0, é um processo que a gente sempre fala de adaptação. Todas as áreas e todos os setores e todos os segmentos vai funcionar. Então, eu queria dar só esse destaque, que é uma revolução industrial 4.0. A Muito segunda bom. coisa, você fala do Drex. Cara, isso aí, a gente já vem estudando muito, é como você falou. Qual é o problema no final do dia, agora levando aí um benchmark, analisando os outros segmentos? Carro. Você entra na concessionária, financiamento é aprovado instantaneamente. Você faz o gravame e no outro dia já está com o carro registrado e autorizado. Então não é tirar cartório, Uhum. é a gente simplificar o processo de compra do imóvel, que é um dos propósitos aqui do CV, tá? A gente vem fazendo um trabalho muito grande com tese financeira, com bancos e tudo, que é ter essa experiência legal. Não é uma experiência, não venha dizer que a experiência de financiar e trazer a escritura de um bem pessoal seu, de sua paixão, é fácil. Não é. São vários obstáculos e várias pegadinhas que você tem que resolver. E não é tirar corretor, correspondente, e não é tirar nenhum ator. É apenas simplificar isso. Então eu acredito que o Drex vai ajudar muito Uhum. isso. Você falou muito bem. Porque alguém fala de Bitcoin, fala tal, mas é pouco utilizado de forma geral ainda, né? Uhum. E o terceiro, você falou muito bem aí. Você falou do Drex, você falou disso, e o terceiro Foi foi. Eu queria dos completar. criadores de conteúdo, né, do mercado. Pronto. Você falou corretor. Mas o criador de conteúdo pode ser o dono da incorporadora, Excelente. pode ser o gerente da incorporadora. Então, quem faz a sua audiência somos nós mesmos. O podcast é o início, a gente não tem isso, cara, mas como você falou, cara, Google, patrocínio, link patrocinados e tudo, cara, não, a sua própria audiência. Aí eu vou pegar outro segmento que eu acompanho, você deve acompanhar, CIMED, João Adib ali, de farmácia. Cara, quantidade. Veja, ele pegou o engajamento, a autoridade dele, dá o Instagram dele como CEO e fez uma roupagem. De vez eu estar pagando vários influenciadores, ao contrário, eu sou influenciador. Então a gente, e eu fico refletindo isso comigo, porque a gente, como executivo, não tem muito tempo para fazer isso, Uhum. mas isso não é achar o tempo que sobra, é entender que o próprio gerador de conteúdo somos nós mesmos, né? Então, eu acho que você falou, são três fontes fundamentais Ah, e realmente é o nosso ano de 2024, né? não, verdade. Essa questão da criação de conteúdo é muito importante olhar para ela, porque eu entendo, assim, e assim, falando até pessoalmente, eu não sou um grande criador de conteúdo rotineiro, né, de estar sempre ali fazendo, mas entendendo que era necessário, eu fui criar mecanismos, né, e o podcast é um mecanismo de produzir conteúdo. Então, beleza, não consigo fazer aquele conteúdo rotineiro lá, de estar sempre no Instagram postando, mas criei um podcast. O LinkedIn, puta canal de conteúdo legal para quem gosta de escrever. Mas é entender não só assim, tenho que postar porque eu vou virar famoso. É que hoje as pessoas, cada Não. vez mais, elas estão, como eu falei, né? A gente viveu uma digitalização muito grande e aí uma artificialidade muito grande dessa digitalização, que era natural. Agora que a gente tem cada vez mais a tecnologia à nossa disposição, a gente volta para um lado humano. E aí as pessoas se conectam com pessoas, as marcas precisam ser pessoas, e ninguém melhor de ser promotor da marca do que quem lidera ela. O índice de confiança é muito maior. Então, é interessante a gente perceber o quanto isso impacta, né? E o quanto é relevante para um executivo ser o criador de conteúdo da companhia do jeito que der, né? Do jeito que for possível fazer isso, né? Mais o original possível. Agora tem que ter uma coisa, a constância, né? É, esse é o desafio, né? O desafio de conseguir fazer, e aí por isso que é encontrar o melhor formato de fazer, né? Pode ser um podcast, pode ser entrevistas, mas tentar achar esse seu formato, assim, pode ser muito interessante, né? E aí tem, ou promover também, principalmente, promover pessoas da
da própria empresa, talvez, para contribuírem com isso, são coisas que também podem ser feitas, né? Eu vi esses dias uma pesquisa, eu estava buscando ela aqui para trazer, que foi feita de um reporte de conteúdo, quem os consumidores queriam ver nos conteúdos das marcas, né, em percentual. Aí a pesquisa diz que quase 50% das pessoas querem ver os funcionários da empresa, que são a linha de frente da empresa, falando sobre a empresa, porque é mais real, né? Depois, porque eu posso encontrar essa pessoa no negócio. E aí tem um ponto interessante que eu percebi que acontece quando um corretor, por exemplo, faz conteúdo, e aí, quando eu falo do conteúdo do corretor, não é só para o corretor que está nos ouvindo entender que é importante ele se posicionar, né, independente do número de seguidores que ele tem. E aí, só um parênteses, né? Às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas eu não tenho muito seguidor, como é que eu vou fazer? O que eu falo sempre é assim, que se você tiver 100 pessoas assistindo o seu story, imagina que isso já é um salão cheio já. Quem não queria estar falando de venda para um salão cheio, né? Pô, se eu tenho 1.000 pessoas que me seguem, caramba, 1.000 pessoas é 3 sessões de um teatro lotado. Então, né, a gente quer olhar para grandes números, a gente esquece do quão grande é quando a gente tem essas pessoas concentradas. E então, o corretor tem que se posicionar, mas mais do que isso, né, é o incorporador, de repente, entender que talvez o papel dele, se ele tem uma house ou se ele tem um canal de parcerias, é ajudar esses corretores a serem um canal também, para conseguir expandir o seu negócio, né, além dele mesmo ser. Mas um negócio interessante que acontece é que o corretor que faz conteúdo, quando o cliente vai ser atendido por ele, na imobiliária, na incorporadora, já está acontecendo, e eu vi uma pesquisa sobre isso, mas eu não tenho dado aqui, mas já está acontecendo da pessoa ter aquela mesma sensação que a gente tem quando vê um famoso, sabe? Que a gente fica, caramba, essa pessoa aqui, com o corretor que ela viu num anúncio, que ela viu num vídeo. E aí ela fica com esse primeiro deslumbre, essa primeira expectativa já acontecendo. Então imagina, né? Pô, a pessoa vai ser atendida na imobiliária, ela olha, caramba, o corretor do vídeo já cria essa primeira reciprocidade e vontade de fazer negócio. Então, o quão importante isso é para todo mundo, né? Ô Jota, você falando isso, proporcionalmente bem menor, tal, porque o nosso negócio é bem nichado. A gente tem um evento nosso, Constru Summit, todo ano, setembro, focado para incorporadora. Não sei se você conhece, lá em Santa Catarina, junto com o Grupo Softplan. E é legal que eu andar pelos corredores, aí o cara levanta, oi Fábio, é você lá do podcast. Cara, eu tô falando do podcast, uma coisa que eu faço, sem interesse nenhum disso, mas como o cara vê só porque visualiza no áudio. Então, assim, é essa geração de conteúdo. E você falou outra coisa, a gente se pega muito aos big numbers do digital, né? Ah, porque o cara tem 10 milhões, 1 milhão de visualização, mas, poxa, tem um episódio lá que tem 215 pessoas visualizadas. Cara, foram 215 pessoas, é um muita salão gente já. cheio, né? Muita gente, e aquilo fica ali diretamente ali liberado para quem queira assistir. Então a gente tem que acabar de fato de pensar que é o big numbers que vai trazer resultado. Eu acho que se uma pessoa já vê, a gente já tá levando nossa mensagem, né? Com certeza. Pô, cara. Bom, meu amigo, se deixar aqui, a gente vai conversar aí o resto do dia, mas eu queria já ir pro finalmente. Se você pudesse deixar uma mensagem aí para 2024, né? Também falar mais, se você quiser falar um pouco do Prop Talks, como te achar. E uma Boa. mensagem, né? Eu acho que você falou muito de tendências, de tecnologia, mas qual a expectativa de vendas para o mercado por esse ano, né? Eu acho que é uma expectativa positiva, a gente está sentindo. Taxa de Selic baixando, situação, né, dos projetos Minha Casa Minha Vida aí também sendo impulsionado. A gente está vendo vários lançamentos para serem feitos. Então vem, né, o mercado, né, desse contínuo mais de 10 anos de crescimento, né? Nunca teve um tempo tão longo de crescimento do mercado. E eu queria que você deixasse essa mensagem, sua visão em relação a isso, a vendas, Boa. lançamento, mercado. Maravilha. Primeiro, assim, a tecnologia, só para fazer um fechamento sobre tecnologia. A tecnologia não substitui ninguém, tá? Então, quem está aí pensando, pô, mas será que vai acontecer? A tecnologia não substitui ninguém, mas aquele que usa a tecnologia muito provavelmente vai substituir o que não usa. Então, é aquela coisa, eu não preciso ficar apavorado, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar atento, né? Tenho que me adaptar e me atualizar. E aí, isso mata esse FOMO que a gente tem, às vezes, de tecnologia. Ela é uma aliada e quem usa vai estar à frente. Sobre o mercado, eu tenho estudado bastante, assim, ver
não só a relação de números econômicos que vão chancelar um crescimento de mercado, porque isso acho que já está meio evidente, né? Ano passado foi um bom ano, um ano de recorde de venda, mesmo que tenha alguns ajustes, mas foi um ano interessante. Esse ano a expectativa, né, de queda de juros vai fazer a gente crescer naturalmente, mas eu acho que principalmente além disso, uma coisa que eu tenho visto, eu tenho acompanhado, é que as pessoas, desde a pandemia, e aí vem uma outra tendência assim, que está acontecendo muito, que é o mercado financeiro cada vez mais olhando para o mercado imobiliário e querendo participar do mercado imobiliário, porque as pessoas perceberam um negócio muito engraçado, né, que independente do avanço tecnológico que houver, independente da mudança tecnológica que houver, as pessoas elas vão continuar morando em algum lugar. E isso é engraçado, porque se eu vi uma entrevista de duas pessoas que eu acho interessante lá fora, falando que não são do mercado imobiliário, falando sobre isso, as pessoas entenderam que elas vão morar em algum lugar daqui a 100 anos, daqui a 1000, daqui a 2000. E isso criou um senso até inconsciente nas pessoas, duas coisas. Primeiro, que elas precisam morar bem, e aí entra aí um ponto que o incorporador que está nos ouvindo precisa entender, como eu falei lá, que o empreendimento dele tem uma marca, né? Então ele precisa oferecer essa percepção de morar bem para a pessoa. Ela precisa morar bem. E segundo, que se eu tiver imóveis na minha carteira de investimento, né, ou se eu tiver um imóvel, eu estou protegido de alguma coisa que pode acontecer. Isso por si E só. tudo pode acontecer. E pode acontecer e a gente nem imagina, né, do que pode acontecer. Então, essas duas movimentações da percepção inconsciente das pessoas de que elas precisam morar bem, junto com a ideia de que se eu tiver um patrimônio, eu estou protegido de algo, faz com que, aliado, né, aí sim os números de queda de juros, de lançamento, de Minha Casa Minha Vida, que já deu o boom no meio do ano passado para o final e esse ano vai explodir, a gente tem um ano, eu acho que vai ser um ano espetacular no mercado, mas também alerto que são bons projetos, terão bons resultados, tá? As pessoas estão exigentes pra caramba e comprar por comprar, inclusive no Minha Casa Minha Vida já não é mais, não se vende mais só parcelinha no Minha Casa Minha Vida, tá? As pessoas têm anseios já, por que não Minha Casa Minha Vida ter um rooftop, por que não Minha Casa Minha Vida ter um serviço, por que não, isso já está acontecendo já, então, mas vai ser um ano bacana, vai ser um ano legal para quem fizer bons negócios, bons projetos. E veja, eu conecto aí que do final do dia, né, Jota, é lei da oferta e da procura. Isso sempre vai existir em qualquer Sempre. momento. Então, assim, vai ter muita oferta, o cara vai oferecer e ele vai ser mais exigente. E outro ponto que você falou aí é o seguinte, eu acrescento o déficit habitacional. Existe um déficit habitacional no mundo, né, no Brasil principalmente, né? Então, sempre vai ter isso. E no final, ou tecnologia ou inovação. A gente vai morar em algum lugar. Ninguém vai ficar trancado numa caixa com metaverso no olho. Não Nunca. existe. O cara, cada vez mais, ao contrário, vai valorizar o seu canto, porque pós-pandemia a gente trabalha, vive e mora em casa. Uhum. Muitos casos. Aqui você vê é 100% home office. Até te comentei. Cara, a gente foi GPTW, né? Muito bom. Segunda colocada a nível nacional, melhor empresa de tecnologia. Empresa não, melhor empresa geral de ensino médio. Tá até aqui, me dê aqui, Samuca. Eu mostro aqui, não custa nada. Eu sei que no podcast, tá até aqui na frente. Então, aqui, segundo colocado a nível nacional do Espetáculo. regime Jornada Flexível de Trabalho. Então, o CV tem aí quase 150 colaboradores, CV maníacos, que todos em casa trabalhando. Então, poxa, o cara valorizou o canto dele, é o meu ambiente de trabalho, é o meu ambiente de convivência, é o meu ambiente da minha família. Então, sempre vai ter a valorização do imóvel, não tem como não ter. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, foi legal demais o bate-papo. E tudo que você falou resume-se também uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Mas faça o seu feijão com arroz. Não adianta inovar e ter tecnologia. Faça o básico também. Básico Não é bem verdade, meu amigo? feito, básico bem feito Show? ganha jogo ainda, e ganha bastante jogo ainda, tá? Cara, muito É bom. isso aí, cara. Brigadão, viu? Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV da Prática. Vocês querem conhecer mais Jota aí, entra lá no Pop Talks, né? Que ele tem um conteúdo e ele faz essa atualização para o mercado imobiliário. E aí, como ele disse, falamos muito aqui, a gente tenta gerar também conteúdo para esse mercado, né? Se a gente influenciou ou mudou
ou trouxe algum insight pro seu dia a dia, cara, eu acho que ele já fez o nosso propósito aqui, que é transformar o mercado imobiliário de forma tecnológica, mas integrando, né, unindo, porque tudo que a gente faz muda a vida de uma pessoa que está do outro lado lá, que é o comprador de imóvel, o cara que usa alguma coisa, viu? Então, ó, entra no nosso site, cvcr.com.br, a gente tem muito conteúdo e compartilha esse vídeo aí para quem você quiser, amigo, irmão, primo, tio, né, para a gente levar esse conteúdo aí para várias pessoas. E até o próximo. Lembrando, todas as terças-feiras, podcast novo, CV na prática, 1818, 1 de líder, 8 de infinito e constante evolução. Valeu! Show! Obrigadão, Jota! Até a próxima!